Tem uma coisa estranha que acontece com quase todo mundo que começa a se desenvolver de verdade. Quanto mais claro fica sobre o que você quer, mais difícil fica de agir. Eu sei que parece contraintuitivo, né? E na verdade a promessa do autoconhecimento é exatamente essa, o oposto, né? Quanto mais você souber de você, quanto mais você se conhecer, mais fácil fica você tomar decisões de para onde ir, né? Mas na realidade não é isso que eu tenho vivenciado nas minhas conversas de mentoria. É interessante porque normalmente aquelas pessoas que nunca pararam para pensar muito nisso, elas agem de forma intuitiva até. Às vezes por caminhos errados, mas ela age, ela parte para ação, ela não para. Já aquela pessoa que conheceu e entendeu os seus talentos, clarificou os seus valores, definiu uma direção, o que acontece? Trava. Na hora de agir, parece que trava. E isso não é fraqueza, não é falta de disciplina. Existe um mecanismo por trás disso, e quando você entende, reconhece esse mecanismo, tudo muda. Bom, eu sou Marcelo Murim, sou mentor de desenvolvimento humano, sou coach certificado pela Gallup e eu trabalho com profissionais que chegaram até um ponto em que eles sabem a direção que eles querem seguir, mas na hora de agir, travam. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo. Fica aqui comigo que certamente você vai gostar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você estava lá no começo da sua carreira, né, ainda experimentando as coisas, sem muita certeza do que queria, que área ia seguir, que caminho iria percorrer, o que acontecia quando você cometia um erro, cometia algum equívoco? O que você fazia? Provavelmente não doía tanto, né? Você falava, eu estou aprendendo ainda, né? Eu estou nesse processo de conhecimento, então o erro faz parte, o equívoco faz parte, vamos partir para outra, vamos tentar outra alternativa. Não era assim que acontecia? Comigo, pelo menos, era assim que acontecia. Mas e agora? Como é que é agora? Agora você já sabe, né? Você conhece os seus talentos muitas vezes, né? Você já tem mais claro quais são os seus valores, você já definiu a direção que você quer seguir, né? Então, os processos têm um outro peso nesse momento da sua carreira e da sua vida, concorda? E quando você tem essa direção definida, muda tudo, né? O jogo muda, porque se você falha nesse processo, o peso é muito maior, né? Porque você não pode mais, ou você tende, né, a não falar mais, tudo bem, eu cometi um equívoco, vamos seguir por outro caminho. Não, porque você decidiu qual é a direção que você quer tomar, você teve a consciência de decidir a sua direção com base nos seus talentos, nos seus valores. Então fica aquele peso de que eu não posso errar, porque eu vou errar exatamente naquilo que eu escolhi, naquilo que é alinhado ao que eu prezo mais, aquilo que me move de fato. Então o peso da falha aí é muito maior. E o que acontece, né? A sua mente, ela entende isso, né? E ela tenta te proteger. Porque o que ela percebe? Ela percebe que quando você está ali jogando, né, avançando em algo que você escolheu, que está alinhado com as suas decisões, né, aquilo que mais lhe é caro, a sua mente quer te proteger. Então, o que ela faz? Ela prefere não apostar, né? Porque a gente sabe que quanto maior a aposta, maior o ganho, mas ao mesmo tempo o risco da perda é muito grande. Então, no sentimento, né, na intenção da autoproteção, a mente decide não agir. Por isso que as pessoas, quando chegam nesse ponto, muitas vezes têm essa tendência de travar. E tem um outro lado interessante também desse fenômeno, né? Porque quando você não tinha clareza da direção que você estava tomando, você não sabia muito qual era o seu risco. Você não sabia muito o que você estava perdendo, né? E agora, com a direção mais clara, alinhada com os teus talentos e com os teus valores, você sabe exatamente o que você está perdendo, o que você está deixando para trás, qual é o risco que você está correndo.
você consegue identificar, visualizar exatamente quem você poderia ser se agir. E visualizar isso aumenta o custo de não chegar lá. Então, essa trava que eu estou falando, ela não é por falta de motivação. Não, muito pelo contrário. Ela é por excesso de consciência daquilo que você quer, né? E do risco e do custo que teria em não conseguir atingir esse objetivo. E é engraçado porque essa trava, ela não aparece com uma placa luminosa assim, estou com medo. Não, ela é sutil, né? Ela é interessante, né? Porque ela se apresenta de formas que parecem até ser razoáveis, né? A primeira forma é a preparação infinita, né? Mais um curso, mais um livro, mais uma mentoria, mais um framework. A gente não para nunca de se preparar. Visto de fora, parece diligência, né? Responsabilidade. Eu não posso começar enquanto eu não estiver bem preparado, né? E qual é esse ponto de estar bem preparado, né? Quando esse ponto aí se move, né? De acordo com as circunstâncias, né? Nunca chega, de fato, não é uma preparação, né? Mas tem uma fuga por detrás disso, tem a trava por detrás disso. Porque quando você não está preparado nunca, você não corre o risco de agir, certo? Então, torna-se o que a gente chama da forma da preparação infinita, porque você nunca está sentindo-se plenamente preparado para começar a ação. A segunda forma é a condição perfeita. Quando eu tiver mais dinheiro, quando o mercado melhorar, quando eu tiver mais apoio, quando eu me aposentar, quando eu tiver mais tempo, ou quando eu mudar de lugar, enfim, essa condição nunca chega, né? Porque a gente está sempre colocando no se, né? Quando, se, e aí de fato a gente não assume aquela responsabilidade de fazer a coisa acontecer. Essa é a forma, né, de trava da condição perfeita. E toda vez que uma dessas condições que você coloca para você se resolve, você coloca outra. Tipo, se eu perder o emprego, eu faço isso. Aí você perde o emprego. Não, mas agora não, porque eu não tenho dinheiro suficiente. Ou quando eu me aposentar, não, mas agora eu preciso ajudar, não sei. Então, enfim, a gente precisa realmente perceber. Se você olhar para trás 6 meses, 1 ano e perceber que esse ponteiro foi se movendo na busca da condição perfeita, isso é um sinal de que você está travado nessa forma. A terceira forma é a ação pela metade. Essa é a mais sutil das 3 e talvez a mais comum. Você age, mas você não coloca toda a energia ali. Você não se empenha totalmente, né? Porque você fica com aquele um pé num barco, outro no outro, né? Não se entrega de fato. Porque, na verdade, se não funcionar, você tem sempre aquela desculpa, né? Mas eu não tentei de verdade, né? Eu não fui a fundo. Parece até uma proteção inteligente, mas, de fato, o que acontece? Você nunca vai saber, né, o resultado disso, porque você nunca tentou efetivamente com toda a energia que você deveria colocar naquele projeto. Você não sabe qual é o resultado que poderia ter, nunca vai saber. As 3 formas têm algo em comum. Elas protegem você de uma evidência. A evidência que talvez você não seja capaz de ter aquilo que quer. E isso é o que a mente está evitando. Não o esforço, não o trabalho, não o risco financeiro, mas a evidência. Tá bom, aí você pode estar me perguntando, como é que eu saio disso, Marcelo? Qual é a saída para essa trava? E eu não vou vir aqui para você com um discurso de coragem, com aquela coisa de motivacional, não, basta começar, porque isso não resolve. Só vai adicionar culpa nesse processo. A saída é uma mudança no que você está pedindo para a primeira ação provar. A mente trava porque ela está interpretando a primeira ação como uma aposta no resultado, como uma evidência de que se você é capaz ou não. Ou seja, você já está colocando na primeira ação todo o peso do resultado, certo? E se você mudar essa aposta da primeira ação,
Qual é a aposta que você vai fazer na primeira ação? E se a resposta para essa primeira ação for mais modesta, né? Se ela não precisar trazer toda essa carga de você vai chegar lá ou não. Se essa primeira ação for para te trazer só uma informação adicional que você não tem hoje. Um passo de cada vez. Não coloque todo o peso do processo na primeira ação. Coloque apenas mais uma informação adicional àquilo que você ainda não tem hoje. E isso muda tudo, porque conseguir uma informação não atrela necessariamente ao resultado final daquilo que você está realizando. Você consegue essa informação mesmo se a tentativa não tiver o resultado esperado daquilo que você gostaria. Concorda? Então vamos lá. Uma conversa com um potencial cliente que te disse não, que recusou, te deu uma informação. Um conteúdo que você postou nas redes sociais, que você utilizou, que você publicou, de alguma forma, te deu uma informação. Uma oferta que você criou, que ninguém comprou, que não teve tração, que ninguém se interessou, também te deu uma informação. Então, cada ação que você faz não é um sinal de fracasso, é uma sinalização de algo, é uma informação adicional que você não tinha até aquele momento. A partir daí, a palavra fracasso, ela deixa de ser uma evidência de incapacidade. Não, ela passa a ser um dado adicional no seu processo de aprendizado. A gente está cansado de ver exemplos aí de pessoas, de empreendedores, de profissionais que fracassaram muito até ter sucesso. Então o fracasso ele é um dado adicional, ele é uma informação adicional na busca do sucesso que certamente você atingirá. E tem uma outra coisa aí nesse processo, né? Que é o tamanho, o peso que a gente dá para a primeira ação. A nossa mente costuma travar diante de um desafio que é mudar de área, começar um negócio, fazer algo que entendemos que é grandioso. Mas ela não trava quando você pensa da seguinte forma: eu vou mandar esse projeto para 3 pessoas que eu conheço, que eu confio ou que passaram pela minha vida ao longo da minha trajetória e perguntar para elas o que elas acharam daquilo, né? É muito mais simples, né? A mente não tende a travar quando você faz isso, porque é uma ação, uma primeira ação mais próxima, mais palpável e menos dolorida, porque o resultado dela não será tão impactante como um fracasso grandioso. Isso não é simplificação, é especificidade. Então, quanto mais específica for a primeira ação, mais chance você tem de realizá-la, da sua mente não te sabotar. Porque ela vai ter a tangibilidade do resultado daquilo, né? E não é algo muito etéreo, muito no futuro, muito para frente, com um risco muito maior. O risco é muito menor, porque ela é tangível, ela é mais executável, ela é mais simples de acontecer. Então, a pergunta prática que fica é essa daqui. Se a sua primeira ação não precisasse provar para você que você vai chegar lá, e sim, simplesmente te trazer uma informação, o que especificamente você faria nos próximos 3 dias? Guarda essa pergunta contigo aí. Então vamos recapitular o que a gente viu hoje. A clareza eleva o custo percebido do erro. E isso cria um mecanismo de proteção da mente. Esses mecanismos se disfarçam em 3 coisas, né? Preparação infinita, condição perfeita e ação pela metade. A saída não é coragem, é redefinir o que a primeira ação precisa provar e torná-la específica o suficiente para que a mente não lhe pregue essa peça e tente se proteger, né? Porque quanto mais específico, mais simples você tem de agir e de alcançar aquela meta da primeira ação. E claro, a sua mente não perceba aquilo como uma ameaça, né? Se você está exatamente nesse ponto, tem clareza, tem direção, mas a ação ainda não veio, é uma das coisas que eu trabalho com os meus mentorados no método CADA. O A de ação é o último passo da jornada. E ele existe por uma razão simples, porque os primeiros 3, que é consciência, aptidão e direção, precisam de um 4º passo para
agir para que a transformação de fato aconteça. Se você quer entender um pouco melhor em que etapa desse processo você se encontra, tem um mapa, o link de um mapa aqui na descrição do vídeo, que é o mapa das 4 perguntas. É totalmente gratuito, clica lá, ele vai te direcionar para esse mapa, ele vai te ajudar a entender em qual dessas 4 etapas você se encontra, se é na consciência, se é nas aptidões, conhecimento das suas aptidões, na direção ou na ação. Clica lá, te convido a fazer esse exercício, é totalmente gratuito, como eu falei. Vai ser bacana você fazer essa experiência e perceber em que momento desse processo você se encontra. Se após esse exercício você quiser avançar mais um pouco, também tem um link aí abaixo nos comentários do agendamento da conversa diagnóstica. Essa conversa dura 45 minutos, onde nós vamos conversar, você vai falar dessa situação, do momento que você está vivendo, e juntos a gente vai identificar onde é que está travando, né? Qual é a etapa do processo e o que está acontecendo para travar esse processo. Tá? Então, te convido, se você quiser aprofundar um pouco mais, agendar uma conversa diagnóstica, e a partir daí a gente pode direcionar a continuidade do trabalho através de uma mentoria, se você entender que faz sentido para você. Se você gostou desse vídeo, né, se ele ressoou contigo, peço para que você deixe seu joinha, siga o canal, compartilhe com as pessoas que você gosta, que você entende que esse vídeo possa chegar e elas estejam vivendo esse momento. Clique no sininho para ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Deixa seu comentário, né, porque é importante para nós, para o engajamento do canal, para que a gente também entenda se o conteúdo está chegando até vocês de uma forma positiva, né, e traga sugestão, né, de outras informações, de outros conteúdos que vocês acreditam que seja interessante trazer também. Fique conosco por aqui, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço.